E nós vamos conversar com um especialista hoje, especialista nesse assunto, um dos maiores especialistas em políticas ambientais desse país e do mundo também. Ele foi comandante-geral da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, é estudioso, é professor e hoje é o coordenador do Instituto de Seguridade Socioambiental, sediado aqui no Guarujá. É o Coronel João Leonardo Melli, nome de guerra, Melli. Boa tarde, Coronel Melli. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto tão importante para a vida das pessoas. Tá certo. Coronel, um dos últimos atos da prefeita Antonieta, antes do processo de reeleição dela, que ela entrou no processo de reeleição, foi a assinatura do decreto criando ali a Serra do Guararu como uma área de preservação ambiental, uma APA, né? Isso. Conta para nós um pouquinho sobre essa área, a que ela se destina, qual a metragem dessa área, o que essa área abriga. Conta um pouquinho para nós aí. É uma matéria que está no jornal Costa Norte, se eu não me engano, deve estar aqui no jornal Costa Norte, mas até o entrevistado dessa matéria é o Melli. Foi entrevistado dessa... Cadê? Não está aqui não, Coronel? Deve estar na aqui. Página 10, acho. É, aqui, página 10. É que o jornal Costa Norte é tão grande, viu, que... Já... Aqui, ó, olha que coisa bonita. Aqui a matéria, você pega o jornal Costa Norte, está desde sábado aqui no Guarujá. Serra do Guararu, cria área de preservação ambiental. Tá bem aqui, ó. Põe aqui para mim, ó. Hein, velho? Põe a imagem aqui para mim, ó. Aqui, ó. Põe aí para mim, ó. Aí, ó. Serra do Guararu, decreto cria área de preservação ambiental. Então, conta para nós, o que é isso? Bem, nós, quando temos a criação de uma área protegida, ela pode ter uma proteção muito ampla, que são as unidades de conservação de proteção integral, ou pode ter uma proteção em que a convivência social e a destinação da área é adequada para que ela tenha restrições e possa trazer mais benefícios sociais, ambientais, históricos, paisagísticos. É o caso dessa área de proteção ambiental. Ela tem mais de 25 quilômetros quadrados, né? É uma área grande, hein? É uma área muito boa e protege um maciço dos melhores preservados de Mata Atlântica que nós temos na nossa região. Do Guarujá é uma das áreas mais privilegiadas em termos de proteção. A busca de se ordenar territorialmente essa região, ela começou nos anos 2000, 2001, 2002, houve já um esboço de se criar algum mecanismo para melhor proteger a área. Mas foi a partir de 2008, nós passamos a desenvolver um trabalho lá. Esse trabalho foi direcionado para se ter um ordenamento territorial melhor, uma proteção da área, salvaguardando as pessoas, os empreendimentos, as atividades que já estavam lá. Então se desenvolveu um trabalho de estudo técnico preliminar, depois um trabalho de estudo técnico aprofundado, foram feitas as audiências públicas e se cumpriu, diríamos assim, com toda a parte legal, toda a ritualística para criar essa área de proteção. Evidentemente que o Instituto de Segurança Socioambiental, ele foi criado em 2010 exatamente para ter uma personalidade jurídica e poder trabalhar neste projeto e num outro projeto que também está acontecendo para a região da Enseada, que nós falaremos mais adiante. E no dia 29 do mês passado, nós tivemos então, depois desse trâmite técnico e legal pelo Instituto, pelos seus parceiros, a compreensão da Prefeitura que essa seria uma política pública de muita relevância e de muito alcance, até mesmo porque essa área protegida, ela tem um conselho que vai trabalhar na sua gestão, e esse conselho, metade é de entidades públicas
e metade é de entidades da sociedade civil. Então, da mesma forma que a Secretaria do Meio Ambiente vai ter assento nesse conselho, terá assento também nesse conselho um representante da comunidade da Prainha Branca, da comunidade do Sítio Cachoeira, ou seja, os habitantes tradicionais, com as suas necessidades, com as suas ações desenvolvidas, com a sua história, a sua cultura, vão fazer parte e vão ter administração, uma cogestão paritária com essa área que é de muita relevância, não só por existência de Mata Atlântica, como também por outros sistemas que são associados à Mata Atlântica, como a restinga, como os mangues. E você bem enfatizou no início da matéria. Nós temos lá fortificações históricas da maior relevância. As primeiras fortificações deste país, qualquer lugar do mundo que você vai, se dá um valor enorme à história dos povos, os seus quartéis, os seus estádios, os seus monumentos. Castelos. E nós estamos com essas áreas hoje merecendo um tratamento tão diferente quanto diferente se dá em qualquer lugar. É relevante ressaltar o seguinte: junto com a área de proteção ambiental, foi criada uma estrada turística, exatamente para se poder fazer atividades que aproveitam as belezas daquela região e dá mão de obra, dá trabalho para aquelas comunidades que já são moradoras e que podem se envolver nesse processo de uma maneira mais adequada, que seja bom para a cidade, para os visitantes e que possa deixar o Guarujá com esse instrumento ambiental como um exemplo a ser seguido por outras prefeituras e por outras cidades que tenham porções de Mata Atlântica nesse estado de conservação. Coronel, ali não requer interferência do Estado para se criar essa a APP, né? O próprio município pode criar um APP? Nós temos que fazer uma distinção. Uma área de proteção como essa, uma APA, ela é criada por um decreto, como foi esse caso, ou por uma lei do poder público. As APPs são áreas que já são protegidas por sua situação geográfica. Então, um topo de morro, ele pode estar aqui, pode estar no Amazonas, no Rio Grande do Sul, ela é uma APP, por causa da sua situação geográfica. Uma beira de rio, uma encosta de morro. Agora, as áreas de proteção ambiental, elas, independente de terem APPs dentro delas, elas passam a ter uma proteção, ela passa a ter um regime jurídico de proteção que permite o poder público ter força para impedir que ela seja danificada. Essas áreas de proteção, elas podem ser federais, estaduais ou municipais. Por que é muito relevante o que o Guarujá fez? Porque dificilmente os municípios criam áreas de proteção ambiental. E também dificilmente os municípios criam áreas de proteção ambiental cujo conselho que vai administrar tem o caráter consultivo e também deliberativo. Então, o Guarujá inovou bem, aproveitou os estudos que foram feitos, e o Instituto de Segurança Socioambiental é um instituto que ele faz esses estudos para subsidiar políticas públicas. O Guarujá bem aproveitou esse material e acho que, como falei, a cidade ganhou um presente socioambiental que só o tempo vai dizer o valor para a população e para o meio ambiente. Agora, essas áreas essa área de proteção ambiental aí de 26 quilômetros quadrados aproximadamente, dentro dela existem ocupações irregulares. Como é que vai fazer? Vai urbanizar essas ocupações? Vai ter uma permissão? Vai ser deslocada essas famílias para um núcleo habitacional de cunho social, um lindeiro a essa área? Como vai fazer? Elas vão ficar lá dentro? Bem, nós temos lá ocupações regulares, sim, ocupações de empreendimentos náuticos, de loteamentos, e temos algumas ocupações que são irregulares, ou seja, ao longo do tempo as pessoas entraram, se acomodaram dentro de áreas protegidas e estão lá. Num primeiro instante, a área de proteção ambiental,
não é o fato dela ter sido criada que vai tirar as pessoas dos seus lugares. Tá? Num primeiro instante, a área de proteção ambiental, ela vai funcionar como um instrumento de ordenamento, primeiro, para que não hajam novas invasões, para que não hajam novas ocupações. E aquelas que estão lá sejam ordenadas. Então, por exemplo, se tem uma casa que está numa encosta perigosa na estrada, não necessariamente aquelas famílias precisam ir para um conjunto habitacional. Se elas puderem ser realocadas ali na própria região, baixando o seu risco pessoal de ter um acidente, esse é um objetivo que a área de proteção ambiental pode criar. A área de proteção ambiental também vai impedir que naqueles empreendimentos já regulares, licenciados no passado, se façam novas ações que acabem prejudicando a Mata Atlântica, as encostas, a proteção. Então, num primeiro instante, não vai se mexer com a questão fundiária, mas é importante dizer que aquela região tem um acompanhamento do Ministério Público, tanto nas ocupações chamadas regulares dos empreendimentos imobiliários, como nessas irregulares. Se houver a constatação de que essas ações civis já impetradas vão obrigar a determinadas ações, a área de proteção ambiental terá o seu conselho acompanhando isso aqui. E o conselho agora também vai ser uma espécie de mecanismo para olhar tudo o que acontece na Serra. Nós teremos dentro do conselho representantes da Secretaria do Meio Ambiente, representante do IBAMA, representante da Guarda Municipal de Guarujá, que agora tem um conselho gestor. Dentro desse conselho gestor. Então, essas entidades, que são entidades de fiscalização... Esse conselho, ele vai ter poder de voto, ou é só consultivo? Não, é consultivo e deliberativo. Deliberativo. Ele junto ao município. Ele pode deliberar. Então, essa é uma inovação. Muito poucos conselhos de APA têm o caráter deliberativo. Até mesmo os conselhos de unidades de conservação de proteção integral, como o Parque Estadual da Restinga, o conselho é apenas consultivo. Nesse caso, ele é deliberativo. Ele poderá deliberar o que é melhor para aquela região e o poder público, então, instrumentaliza isso através de uma lei, de uma fiscalização. Ele é paritário, né? Ele é paritário. Metade público. do poder público e metade da sociedade civil. Então, e dentro dessa não é unidade de conservação, dessa área de proteção ambiental, vai poder se fazer algum tipo de atividade econômica, por exploração para fins turísticos, até mesmo para implantação de equipamentos de marina, pode. Essas coisas? A área de proteção ambiental permite praticamente todas as atividades econômicas. Ela, por exemplo, vai criar restrições para atividades econômicas, por exemplo, que provoquem poluição, que provoquem agressão à fauna, que provoquem agressão à flora. Mas as atividades econômicas, primeiro, as que já estão implantadas, estarão continuando com as suas atividades legalizadas. Não há problema algum. Eu perguntei isso, Coronel, porque justamente a parte abrigada de todo o canal da Bertioga fica nessa região, da Serra do Guararu, ali, no Rabo do Dragão. Nós não teremos problemas com relação às atividades que já vêm sendo desenvolvidas. Agora, por exemplo, uma marina que exista lá hoje, existem várias marinas, e grandes. Grande e pequeno também. O que o Conselho da APA vai poder fazer? Vai poder obrigar que elas cumpram todas as normas ambientais para não criarem poluição para o mangue, para os espelhos d'água, que tenham a destinação correta do lixo, que tenham a destinação correta dos lubrificantes que são usados. Ou seja, que se traga a regra de ordem ambiental, de equilíbrio ambiental e aquilo que se precisa para uma região ser valorizada, visitada pelos brasileiros e pelas pessoas do mundo inteiro. Por exemplo, um cara que é licenciar uma marina, obedece todas as regras ambientais possíveis e até de edificação, de uso e ocupação do solo, que ali não sei se permite. Obrigatoriamente o projeto vai passar por esse conselho gestor
dessa APA ali do Serra do Guararu? Atualmente, a legislação prevê que eles tenham que licenciar essa ação. A partir de agora, o Conselho Gestor poderá observar, sim, numa das fases do licenciamento, se o que está sendo pedido é adequado para a destinação que se quer dar para a Serra do Guararu. Esse conselho não vai substituir a agência ambiental, por exemplo? Não, não substitui nada. Não. Os órgãos oficiais que têm o poder legal e o poder de polícia para licenciar e fiscalizar continuam com o seu poder da mesma forma. O Conselho Gestor, ele vai funcionar como uma parcela da sociedade e do poder público para aperfeiçoar a emissão dessas licenças e a fiscalização sob o ponto de vista municipal. Mas esse conselho gestor também vai poder licenciar ali ou implantar trilhas turísticas, históricas, que ali uma parte ali tem um sítio arqueológico ali, tá, que pode muito bem ser explorado aí. Ele deve ser explorado. Um dos objetivos deste mecanismo é exatamente permitir que aquilo que tiver valor ambiental, estético, cultural, paisagístico, seja potencializado. A estrada turística é exatamente para potencializar essas ações e criar nas trilhas, nas orientações, a absorção da mão de obra local. Que essa mão de obra, hoje, ela dificilmente consegue se empregar na região, porque não é feito um trabalho com ela no sentido de que ela tenha o conhecimento e possa se envolver no processo produtivo da região, processo econômico da região. Quando nós falamos em criar um mecanismo deste, nós estamos falando de criar um mecanismo de muitos benefícios sociais e ambientais, preservando o meio ambiente, mas dando o tratamento econômico e social para atender a população daquela região. Quer dizer, é uma geração de emprego e renda ali dentro daquela área com sustentabilidade, né? A sustentabilidade, o que é? É o equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. E esta área de proteção, ela tem a característica de poder gerar esse instrumento. A área hoje, ela já é uma área que tem restrição de exploração, mas você não tem uma gestão mais direta. E o que é mais interessante, a gestão municipal é muito próxima ao local. Então, a probabilidade de uma melhor assistência sempre é muito grande. A gente está falando aqui com o Coronel Meli, do Instituto de Seguridade Socioambiental, aqui do Guarujá. Não é Seguridade, Instituto de Segurança Socioambiental. Seguridade. A gente volta já no minuto aí para o segundo bloco. Liga para a gente aqui. De volta aqui o programa Sala de Imprensa com o Coronel Meli. Tem? Boa tarde. Boa tarde, senhor advisor. Pois não, pode. Quem é que está falando? A ligação está meio ruim. Queria fazer uma pergunta para o Coronel Melo, fazer uma colocação. Será que não é mais importante deixar essa área preservada da forma que está, ou até mesmo tentar retroagir ao que era antes, do que colocar pessoas lá para fazer algum empreendimento, que infelizmente muitas vezes não são fiscalizadas adequadamente. Vai fazer uma trilha na mata ou uma estrada, levar pessoas para lá, e a fauna, a flora que está lá, também vai ser estragada, não vai ser preservada da forma que tem que ser. Essa colocação que eu queria fazer para o Coronel Melo. Pois não, Coronel. Então vamos explicar. Quando nós falamos em fazer trilhas, em fazer alguma incursão naquela região, já são em áreas onde essas trilhas são existentes. Nós não vamos abrir novos espaços, não serão criados novos desmatamentos e nem será levado grupos de pessoas para se fixarem no local. Essas trilhas são trilhas assistidas, já existem hoje trilhas lá
em algumas reservas particulares do patrimônio natural. E tudo o que se criar não vai ser criado trazendo impacto regional. Tudo o que se criar vai ser criado no sentido de trazer informação. Quem faz uma trilha vai na trilha para conhecer o que tem dentro da mata, a importância, os valores, porque também nas trilhas acontecerão os trabalhos científicos, onde os pesquisadores irão lá verificar o que acontece com a fauna, o que acontece com a flora, para melhor preservá-la. Até é o contrário. Existe probabilidade de que essa região seja uma região que, pelo seu grau de proteção, seja habilitada para receber materiais e animais apreendidos e que tenham naquele tipo de habitat o seu meio de vida. Então também poderá ser uma região de abrigo de fauna. A área de soltura, né? Uma área de soltura, uma área de soltura de animais silvestres. Ou seja, a ideia não é trazer mais impacto à região, pelo contrário, é menos impacto. As atividades turísticas serão ao longo da própria estrada, onde já existe hoje o acostamento, as áreas de suporte, as áreas possíveis de fazer atividades náuticas. A área de proteção ambiental é para trazer mais proteção e não para estimular uma ocupação desordenada. Alô? Pois não? Tem mais alguma colocação? Pois não? Então, essa estrada turística que vai ser aberta já existe? Ou é Não, é a Perequê. nova estrada? É a Perequê. A estrada turística é o nome que vai receber a estrada que já está aberta e que liga lá aquela região do Perequê até a Balsa de Bertioga. É aquela mesma estrada que vai receber um suporte para as pessoas poderem parar, ter bolsões de observação do canal da Bertioga. Nós não podemos esquecer que o canal da Bertioga é uma das áreas mais bonitas do nosso litoral. E ele fica entre o Parque Estadual da Serra do Mar e agora a área de proteção ambiental da Serra do Guararu. Então, a estrada é aquela que já é existente, é uma estrada que está sob a administração do Departamento de Estradas de Rodagem, e o Departamento de Estradas de Rodagem terá um assento no Conselho Gestor, exatamente para não permitir que se faça nenhuma atividade que comprometa a segurança e a circulação. Mais uma colocação. Essa área compreende a área da Badra, começa do quilômetro 8 até o final, ou de onde começa? Ela começa no quilômetro 8 e a área da Badra está incluída dentro da área de proteção ambiental. Ou seja, a partir do quilômetro 8, todo o maciço ambiental, toda a cadeia de montanhas e a parte plana vão estar englobados dentro da área de proteção. Corre-se o risco de ter um prolongamento da Dom Pedro até lá? O prolongamento da Dom Pedro, se previsto, ele deverá acontecer antes do Perequê, mas o prolongamento da Dom Pedro é um dos motivos da criação de área de proteção ambiental, porque com uma ligação seca mais rápida, aquela região fica sujeita a uma maior pressão de ocupação. E tendo a área de proteção ambiental, como tem agora, já existirão mecanismos para que não hajam invasões e que não se tenha o mesmo fenômeno que aconteceu em outras áreas da cidade, que as encostas foram ocupadas com risco às pessoas e ao meio ambiente. Espero mesmo que o Guarujá consiga preservar, porque infelizmente aquela área da Dom Pedro, onde existe hoje o Cantagalo, foi totalmente destruído, a vegetação que existia lá foi totalmente degradada, né? É verdade. O objetivo é exatamente ter uma proteção legal, como tem agora, para que isso não ocorra. Obrigado por você ter participado aí conosco ao vivo. Bom, Coronel, o senhor me falou que além dessa área de proteção ambiental do Guararu, nós também temos uma área de proteção ambiental da Enseada, né? O que acontece é o seguinte, esse instituto, quando foi criado, ele foi criado depois do início de 2 projetos. Um dos projetos era esse projeto na Serra do Guararu, e um outro é um projeto
de revitalização socioambiental da região da Enseada. Isso. Esse projeto de revitalização da Enseada, ele tem uma complexidade muito grande, porque na Enseada nós tivemos a ocupação das encostas, nós já tivemos casos de desbarrancamento com mortes, nós temos muitas comunidades carentes acomodadas ali, nós temos a cooptação de muitos jovens e crianças ao crime e à prostituição infanto-juvenil. Então, para a área da Enseada, o que se pretende é um projeto de revitalização social e ambiental e que no futuro o maciço da Serra de Santo Amaro, que onde está a Enseada, receba ali também... em cima, Vila Baiana, Morro dos Macacos. Exatamente. Aquela região, depois de organizada socialmente, que os projetos do PAC já liberados retirarem as pessoas das encostas que tem perigo de escorregamento e morte de pessoas, que também depois se cria ali uma área de proteção ambiental, como se criou lá na Serra do Guararu, porque a área de proteção ambiental criada ali também terá um conselho gestor e também terá um sistema de fiscalização diferenciado, permitindo que aquilo que está sendo feito em Cubatão hoje seja replicado naquela área. Importante dizer que o projeto de revitalização socioambiental da região da Enseada começou em 2007 e aquele que está sendo implantado hoje em Cubatão começou no período 2008-2009. O que o Instituto faz hoje para esses projetos? Faz os estudos técnicos e oferta ao poder público, à prefeitura ou ao Estado, para que com esses estudos técnicos, o Estado que tem a capacidade de fazer as leis, faça e dê uma proteção especial a essas áreas. Tá bom. Coronel, ali é uma área complicada, né? Ali você tem, além de parte plana, ali você começa ali pelo, vamos dizer, Cachoeira ali, né? Depois sobe o Morro do Macaco ali, liga com a Vila Baiana, Vila Barreira do João Guarda, Cidade Atlântica, Vila Sapo, Vila Rã, Vila Rã, Areião, Isso. E vai caminhando ali, sentido Maré Mansa ali. Uhum. Que não abriram ainda Dom Pedro. A preocupação do nosso telespectador é com a abertura da Dom Pedro ali também, em volta daquilo se cria aí bolsões de invasões também. Justíssima preocupação. Que também é uma preocupação. Acho que eu entendi a pergunta de todos dele, que estão, daí. É verdade. É muito justa a preocupação dele. E agora se procedeu o licenciamento ali do quartel da Polícia Militar, que não vai ser só um quartel, vai ser uma outra área anexa ao quartel também, para fazer uma integração daquelas famílias. O senhor poderia explicar isso melhor, Coronel? Bem, o projeto de revitalização socioambiental da Enseada, ele passa pela compreensão que o problema social que está instalado lá, com essa cooptação de jovens ao crime, pessoas levadas à prostituição infanto-juvenil, precisaria-se ter um instrumento público muito forte. E esse instrumento público já tem se trabalhado na questão de levar um quartel da polícia para aquela região há mais de 5 anos. Inicialmente seria um quartel da Polícia Ambiental, sem custos nem para o município nem para o Estado, porque era uma compensação de empreendedores imobiliários. Depois a Polícia Ambiental, ela foi direcionada a uma outra área, porque recebeu verbas específicas, e vai ser construído então um quartel da Polícia Militar. Esse 21, né? Já é um batalhão existente na cidade, só a sua sede é que vai modificar. E o que terá de instrumento social lá? A Polícia Militar, entendendo que poderia participar desse processo, nesse quartel que vai ser iniciado, se Deus quiser, nesse segundo semestre, o licenciamento ambiental já saiu, a área já está pronta para receber o quartel e vai ter um espaço multiuso. Nesse espaço multiuso, a população vai poder entrar no quartel e utilizar as instalações para projetos e ações sociais. Então, por exemplo, nós vamos ter lá o programa de resistência à violência e uso de drogas. Vai acontecer com aquela população, PROERD, né? PROERD, dentro do quartel. Trabalhos de proteção ambiental ocorrerão dentro do quartel, com as crianças, com os jovens.
até o maestro João Carlos Martins, que é famoso mundialmente pela ação que ele faz com as comunidades mais carentes, já se comprometeu que, estando pronto esse quartel, havendo esse espaço, ele vai criar uma orquestra no Guarujá, dentro do quartel da Polícia Militar, onde as crianças vão receber instruções. E todo esse processo é um processo para tirar o jovem de ser cooptado pelo crime, evitar novas invasões de área, evitar que, junto com os problemas ambientais, se instalem novos problemas sociais. A preocupação do nosso telespectador, ela é real. Estas ocupações desordenadas, elas desarranjam toda a sociedade local e com impactos à vocação turística da cidade. Então, se nós conseguirmos criar um bom modelo de administração social e ambiental na região da Enseada, o objetivo é depois levar este modelo para as outras regiões da cidade que têm aquele perfil parecido. Ou seja, é um projeto ambicioso, um projeto muito grande e que está sendo já há 5 anos elaborado. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso é muito complexo, isso é muito difícil de fazer. Tem que se fazer, se nós quisermos ter uma sociedade, principalmente no Guarujá, mais ordenada, mais justa, com melhor proteção do indivíduo, do seu patrimônio e do patrimônio ambiental da cidade, alguém tem que começar a se movimentar. Essa movimentação, evidente, é sempre uma movimentação difícil, às vezes com muitas resistências, né? Mas melhor do que amaldiçoar a escuridão é acender uma vela. Essa vela está acesa, está se trabalhando muito forte, os projetos já estão em andamento, o quartel, quando construído, já vai melhorar toda a região e nós esperamos que esse projeto de revitalização seja tão vencedor quanto o projeto que criou a APA na Serra do Guararu. Agora, Coronel, a Enseada já está sendo urbanizada. A gente vê que mudou o perfil ali da Praia da Enseada com a ocupação da área ali do Central Park. Eu acho que o quartel vai ficar nessa área do Central Park também, lá em cima, né? Isso, o quartel vai ficar mais fácil para as pessoas conhecerem, né? Onde tem o supermercado Carrefour, só que bem encostado ao morro, ou seja, o quartel ele não vai ficar numa região centralizada, ele vai ficar numa região das bem críticas. Onde ali é a Vila Baiana, né? Ali é a Vila Baiana, onde tem a parte urbanizada da cidade e começa a parte onde tem as invasões das encostas, o quartel vai ficar exatamente nesse ponto. E a maior circulação de viaturas, a maior circulação de policiais, já naturalmente vai melhorar o sistema. Inibe um pouco a bandidagem. Vai melhorar o sistema de segurança, né? E vai permitir também que aquelas ações que foram feitas de proteção das encostas, elas têm uma fiscalização do poder público mais próxima. Porque muitas vezes fala assim, olha, o pessoal invade, estraga, mata os animais silvestres, corta a vegetação. Isso acontece por quê? Porque essas pessoas estão se sentindo seguras que o poder público não vai chegar a tempo de evitar essas ações. E muitas vezes é o que acontece. Mas tendo o instrumento do poder público perto, a chance de socorrer vai ser muito menor. E depois nós podemos levar outras células do poder público para outras regiões, para que isso também fique disseminado em toda a cidade. Nós precisamos tirar do Guarujá aquele discurso que é uma cidade muito favelizada, que em função disso tem muitos problemas para o turismo, tem muitos problemas para a segurança. O crime se acomoda em regiões desorganizadas. Quanto mais nós organizarmos a cidade, menos favorecida vão estar as ações criminais, a de cooptação dos jovens para se envolverem com o uso e distribuição de drogas, e aí poder criar um círculo virtuoso, onde haja melhor condição de aprendizado, melhor condição de emprego das pessoas, o pré-sal baliza aí com possibilidades de novos empregos, ligação seca com Santos também. Guarujá precisa se arrumar para
fazer valer aquele apelido que ela carrega com tanto orgulho, que é a Pérola do Atlântico? Eu acho que o Guarujá, nesses últimos anos aí, ela deu uma melhorada. Não sei no sentido da violência. Eu me lembro que quando você era comandante do CPI 6, eu fiz uma entrevista com você e até perguntei, o crime organizado está instalado no Guarujá? De certa forma ele está, mas se corria o risco de aquele pessoal do Rio de Janeiro vir para cá, você falou, isso já é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque para quem está acostumado a cometer crime numa região, ele mudar de região, ir para um território novo, um território desconhecido, pode trazer risco às suas pretensões criminais, né? Nós temos que ter em mente o seguinte: quando se fala em crime organizado, nós temos um crime muito organizado, mundialmente falando, né? Que é o crime do tráfico requintado de drogas, etc. Mas nas cidades, nós temos pessoas que se organizam para fazer crime, né? Então, grupos de 2, 3, 5, 10, às vezes até mantendo relação com outras cidades para cometer alguns crimes. E este é um crime dos piores, porque normalmente ele é um crime muito violento, né? Um crime que as pessoas às vezes perdem a vida, são atacadas, às vezes para tirar um bem menor, para tirar R$50 de uma pessoa que fez um saque bancário, às vezes se tira a vida dela. Então, essas ações, já está claramente demonstrado que se a cidade estiver organizada e a polícia de prevenção bem aparelhada, com boas e presente, a grande maioria desses crimes é inibida, né? Mas nós também não podemos esquecer que muitos dos crimes são feitos entre grupos de próprios criminosos, na disputa de espaço, na disputa de distribuição de entorpecentes. Então, esta ação de organização dos espaços, essas revitalizações sociais e ambientais, fazem com que a população se sinta, inclusive, mais confiante de acionar a polícia. Você sabia, por exemplo, que a Baixada Santista é uma das áreas recordistas em apuração de crimes pela participação popular do Disque Denúncia do 181? Então, esses instrumentos, se estimulados, vão fazer com que a população participe mais diretamente desse processo e tenha mais proteção. Tá certo. Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Sala de Imprensa ao vivo, aqui através da Guaru TV e TV Costa Norte. É importante você estar aqui conosco. Uma boa tarde. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição. Tá certo. A vocês também aí uma boa tarde. Continue aí na nossa programação.